Exemplo 6, uma função de três variáveis. Agora vamos ver um exemplo de uma função com três variáveis, né? Então aqui nós temos f de x, y, z. Veja bem, agora aqui z é variável, tá? Porque aqui, quem seria a variável independente aqui? É o f de x, y, z ou então um w, né? Então essa seria a variável independente. É diferente do outro, onde o z era a função dependente, né? Então aqui x é independente, y é independente e z é independente. Então essa função f de x, y, z é dada por x que multiplica seno de y mais 3z, tá? E ele está pedindo, eles são variáveis independentes, então ele está pedindo para encontrar a derivada parcial de f em relação a z, ou seja, então x vai ser tratada como constante e y vai ser tratada como constante. Z vai ser a minha variável, né? Porque eu quero a derivada parcial de f em relação a z. Então, z é a variável. Então, a derivada parcial de f em relação a z é a mesma coisa que a derivada parcial em relação a z de x que multiplica seno de y mais 3z. Aqui temos que usar mudança de variável, né? Nós vamos falar que u é igual a y mais 3z, então o linha em relação, lembrando que nós estamos trabalhando sempre em função de z, o linha é igual a 3. Por quê? Derivada de y é 0, derivada de 3z é 3. Agora podemos reescrever a função, a expressão como? Tá? Então, no lugar de x que multiplica seno de y mais 3z, nós vamos escrever x que multiplica seno de u. A derivada de x que multiplica seno de u é igual, né, derivada vai ser x que multiplica cosseno de u vezes u', né? Derivada de seno, seno de u derivada de seno de u é cosseno de u vezes u'. E agora, como no nosso caso, cadê? Não voltei não. Voltei, tá. Aí, então podemos substituir na expressão original. Então nós podemos falar que a derivada parcial de f em relação a z é igual a x vezes cosseno de u vezes u'. E nós sabemos, então, que a derivada parcial de f em relação a z é igual a x vezes cosseno. Quem que é o u mesmo? Nós chamamos o u de u é y mais 3z. Então, nós vamos colocar no lugar do u, vai ser cosseno de y mais 3z. E o linha nós calculamos era 3 vezes 3. Então, nós temos que a derivada de f parcial em relação a z é igual a 3x, né? X vezes 3, 3x, cosseno de y mais 3z. Pronto, foi encontrada a derivada que foi pedida. Exemplo 7, um exemplo prático, né? Resistores elétricos em paralelos. Os resistores elétricos de R1, R2, R3 ohms são conectados em paralelo para formar um resistor de R ohms. O valor de R pode ser encontrado a partir da equação 1 sobre R igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Aqui está mencionando a figura, né? Aqui está a figura. Encontre o valor da derivada parcial de R em relação a R2, quando R1 vale 30, R2 vale 45 e R3 vale 90 ohms. Lembrando, ele quer a derivada parcial de R em relação a R2, então o R2 vai ser considerada variável e o R1 e R3 vão ser constantes. E o R vai ser o valor dependente, né? Então, a derivada de R em relação a R2. Então, o R seria o Y, seria o Z de uma função de duas variáveis, né? E ele deu os valores de R1, R2 e R3. Então, a primeira coisa, nós vamos calcular, vamos encontrar a derivada parcial. E depois, só substituir. Então, vamos lá. Então, veja bem, escrever 1 sobre R, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, tem esse 2 aqui alienígena, apareceu não sei da onde, né? Depois eu corrijo. Ele pode ser escrito como 1 sobre R é a mesma coisa que R elevado a menos 1. 1 sobre R1 é a mesma coisa que R1 elevado a menos 1. 1 sobre R2 é igual a R2 elevado a menos 1. E 1 sobre R3 é igual a R3, aqui é 3, né? Elevado a menos 1. Né? Transformar uma fração numa potência, né? Você joga o denominador para o numerador e inverte o sinal do expoente, né? Agora, vamos derivar em relação a R2 ambos os lados da equação, né?
Então, vamos lá. Qual que vai ficar a derivada aqui de R1? Né? Então, R1 é função. Aqui a gente vai ficar derivada implícita, né? Então, derivada de u elevado a n é n, né? Aqui, quem é meu u no caso? É o r. O n é menos 1. Então, lembrando da fórmula, derivada de u elevado a n é igual a n que multiplica u elevado a menos 1 vezes u'. Então, aqui o meu é R, então o meu N é menos 1, então vai ficar menos 1, né? O N vem para cá, menos 1, que multiplica meu U é R, subtrai o menos 1 do expoente, vai ficar menos 2, vezes R'. Vamos deixar R' por enquanto, que é igual. Aqui, ó, derivada de... Nós estamos derivando em relação a R2, né? Então, aqui R1 é tratado como constante, então é zero. Derivada de R2 elevado a menos 1 vai ser menos 1 R2 elevado a menos 2. E a derivada de R3, né, que é R3 elevado a menos 1, é zero porque é constante. Como, né, R' é o quê? O que é o R'? O que nós estamos calculando? Qual é a derivada que nós estamos trabalhando? É a derivada parcial de R em relação a R2. Então, nosso R' é derivada parcial de R em relação a R2. Temos então, né, no lugar que agora nós estamos apenas substituindo, né, aonde tinha o R', nós vamos colocar a derivada parcial de R em relação a R2. Vamos reescrever a mesma equação, apenas fazendo essa substituição. Então vai ficar menos R a menos 2, que multiplica a derivada parcial de R em relação a R2, que é igual a zero menos R2 a menos 2 mais zero, né? Que vai ser igual zero, a gente pode eliminar, tá? Fazendo bem passo a passo mesmo, pessoal. Vai ficar então menos R a menos 2, que multiplica a derivada parcial de R em relação a R2, que é igual a menos R2 elevado a menos 2. Agora vamos voltar para a fração, né? É mais fácil trabalhar com fração do que trabalhar com expoente negativo, né? Então vai ficar menos 1 sobre R2, porque 1 sobre R2, porque R elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre R2, que multiplica a derivada parcial de R em relação a R2, que é igual a menos 1 sobre R2 ao quadrado. Por que R2 ao quadrado? Porque R2 elevado a menos 2. Para transformar em fração, joga todo mundo para o denominador e inverte o sinal do expoente. Era menos 2, passa a ser mais 2. Então, agora, né, o que nós temos aqui? Aqui, esse 1 menos R2 está multiplicando a minha derivada parcial. Eu quero isolar a minha derivada parcial, que eu quero encontrar isso daqui, né? O problema pediu para encontrar isso daqui, a derivada parcial de R em relação a R2. Então, esse menos 1 sobre R2 que está multiplicando, vem para o segundo membro dividindo. Então, vai ficar derivada parcial de R sobre derivada parcial de R2 é igual a menos 1 sobre R2 ao quadrado, dividido por menos 1 sobre R ao quadrado. Divisão de fração. Como que a gente resolve divisão de fração mesmo? Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então a segunda é menos 1 sobre R2, o inverso é R2 sobre 1, menos 1 R2 sobre 1. Tá? O inverso, a gente inverte só a função, a fração. Então agora, né, menos vezes menos é mais, 1 vezes R2 é R2, 1 vezes R ao quadrado é R ao quadrado, R2 ao quadrado vezes 1 é R2 ao quadrado. Então vai ficar R2 R ao quadrado sobre R2 ao quadrado. Então vamos lá. Então a derivada parcial de R em relação a R2 é igual a R ao quadrado dividido por R2 ao quadrado. Como, né? Nós sabemos que R1 é igual a 30, R2 é igual a 45, R3 é igual a 90. Vamos calcular primeiro o valor de R, né? Que o valor de R2 é só substituir. Tá aqui, R2 é 45. Mas o valor de R nós temos que calcular, né? Diz que 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Isso implica que 1 sobre R é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 45 mais 1 sobre 90. É só substituir os valores do R1, R2 e R3, que são os valores conhecidos. Então, isso vai ficar igual soma de fração, né? Soma de fração, eu tiro o mínimo múltiplo comum. Quem é o mínimo múltiplo comum? 90, né? 90, aí eu divido pelo denominador antigo, multiplico pelo numerador, operaçãozinha com fração, né, pessoal? Então vai ficar 90, 1 sobre R vai ficar igual a 90, que é igual a 3 mais 2 mais 1, ou seja, 6 sobre 90, que é 1 quinzeavos.
Então, eu vou ter que 1 sobre R é igual a 1 15avos, aí é multiplicar cruzado, né? Então, R vezes 1 é igual a 1 vezes 15, então R é igual a 15. Pronto, achei o valor de R. Se eu achei o valor de R, agora eu posso calcular o valor da derivada, né? Diz que a derivada parcial de R em relação a R ao quadrado foi igual a R ao quadrado sobre R2 ao quadrado, que é igual, quem que é R mesmo? R é 15, então vai ficar 15 ao quadrado sobre R2. Quem que é R2 mesmo? 45, 45 ao quadrado. Para facilitar o cálculo, eu posso colocar isso aqui numa mesma fração, então ficou 15 45 ao quadrado. Aí a gente simplifica, né? 15 dá por 15, 45 também dá por 15, então 15 por 15, 1, 45 por 15, 3, ficou 1 terço ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Pronto, encontramos a resposta do problema.